certo? Ele não tatuou nada na cabeça deles, tatuou? Não, eles não foram condenados por algum país antirreligioso. Eles foram condenados por sua própria gente. Estão vendo o que quero dizer? A verdadeira igreja do Deus vivente será condenada pelos católicos e protestantes porque eles se unirão. Eles já estão juntos como mãe e filha. Mas estes aqui não eram. Então, observem o que ele fez. Ele disse, ponham uma marca em suas testas. Que tipo de marca foi esta? Vou ler para vocês Atos 2. Eles estavam todos unânimes, reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio um som, o anjo vindo do céu. Você diz, o anjo foi um som? O que foi aquilo que foi adiante de Davi quando ele ouviu a agitação das folhas de amoreiras? Aquela noite, quando ele estava com medo de avançar, ouviram do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Deus está indo adiante deles. E de repente foram vistos por eles Espírito Santo e poder. Ruas afora se foram eles, pulando e saltando, e falando em línguas, e gaguejando de lábios, e gritando, e atuando como bêbados, e todos simplesmente regozijando-se, e louvando ao Senhor Deus. Não é mesmo? É assim que Deus faz quando Ele envia seu poder com o batismo do Espírito Santo. E isto moveu-se para dentro ali mesmo, e para fora foi a mensagem. Aleluia! E eles gritaram e bradaram e falaram em línguas e saíram lá. E essa foi a marca que Deus pôs sobre o povo, certo? Deus pôs a marca, e esse é o tipo de marca que Deus vai pôr sobre seu povo hoje. O mesmo selo de Deus que veio sobre eles lá, sob o batismo do Espírito Santo, foi o selo de Deus. Quero perguntar-lhes algo, igreja. A Bíblia diz que a marca de Deus naquele dia era o batismo do Espírito Santo. O selo que estava sobre as pessoas para fazê-las diferentes das outras era o batismo do Espírito Santo, certo? O Novo Testamento diz em Efésios 4:30 que o Espírito Santo é o selo de Deus para as pessoas que nos últimos dias até seu destino eterno, certo? Então o Espírito Santo estava certo. Agora, tivemos a era metodista, tivemos a era batista, tivemos justificação, tivemos santificação, tivemos todas estas coisas sucedendo. E bem por volta de 40 anos atrás, o batismo do Espírito Santo foi pela primeira vez dado a conhecer nos Estados Unidos, certo? Há cerca de 40 anos, quando as pessoas começaram a receber. Agora, eles costumavam chamar isto a segunda definitiva obra da graça, santificação. Santificação está correto. Um vaso tem que primeiro ser apanhado, recolhido. Ele está cheio de lama. Ele está justificado porque o homem o recolheu. A próxima coisa, ele tem que ser limpo e esfregado. A palavra santificar significa limpo e posto de lado para serviço. Mas posto de lado para serviço não significa que você está em serviço. E então Jesus disse, bem-aventurados sois vós quando tiverdes fome e sede de justiça, porque sereis fartos. Veja, o Espírito Santo veio sobre o santificado, real, verdadeiro crente santificado. E sinais e maravilhas começaram a manifestar-se. Tão logo aquele vaso santificado ficou em ordem, e o Espírito Santo entrou nele. Está vendo o que quero dizer? Não se pode fazer sair azeite daquele frasco, a não ser que haja azeite ali dentro. Não importa quão limpo o frasco esteja. Não se pode fazer sair ou falar em línguas, e cura divina, e poderes de Deus, de algo em que não haja nada. O Espírito Santo teve que ser trazido então. Vejam, há cerca de 40 anos, recordemos, nós olhamos ao redor. Prestem atenção. Houve um grande governante que saiu, uma primeira guerra mundial, a primeira vez em toda a história do mundo, uma guerra mundial. Para onde estava se dirigindo? Direto para a Alemanha. O que aconteceu? Mudança. Ninguém sabe até hoje como parou. Ninguém sabe. Leia O Declínio da Guerra Mundial. Todos os volumes eu li. Não há uma pessoa. A única coisa que eles sabem, saiu uma ordem. Rendam-se. Ninguém sabe quem a deu. Por quê? Oh, Deus! Vocês vão me chamar de santo rolador de qualquer maneira. Por isso é melhor eu já expressar meus sentimentos. Vejam, quão grato eu sou pelo Espírito Santo a estar aqui na plataforma para revelar. Notem, observem.
Eles saíram todos os ventos vindo ao mundo, armas modernas para destruir até exterminar tudo em uma guerra mundial. Mas, de repente, parou! O capítulo 7 de Apocalipse diz: vi os 4 anjos descendo com suas armas destruidoras. E saiu um homem vindo do leste, tendo o selo do Deus vivente, disse: retenham os 4 ventos. Retenham isso, porque os judeus não estão no lugar certo ainda. Glória! Os judeus não estão no lugar certo como Deus prometeu. Ele lhes disse onde eles estariam. Se achariam lá. Ele disse: quando virdes a figueira brotando ramos, sabei que o tempo está próximo. E quando virem os judeus retornando para a Palestina, saibam que o tempo está próximo. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ei, irmão, nos últimos 7 anos é a primeira vez que a bandeira judia tremula em 2000 anos sobre Jerusalém. Sim, 2500 anos. Amém! Os judeus não se encontravam exatamente onde isso podia ser feito, mas ele disse: retenham. Retenham. Por quê? Por que reter? Observem, havia alguns gentios ainda entre a era de Wesley e a era de Pentecostes que tinham que entrar. Antes que os pentecostais entrassem na era da igreja de Laodiceia, foi posta uma porta aberta diante da igreja. Porta aberta para, se alguém tem sede, que venha e beba de graça da fonte das águas da vida. Porta aberta, posta. Oh, que coisa! E ele disse: retenham isso, porque Jesus disse que um homem saiu e trabalhou, e outro homem saiu outra hora e trabalhou, outro homem saiu e trabalhou, e um homem saiu na 1ª hora, e quando ele parou na hora 1ª, ele deu a cada um deles a mesma porção na hora 1ª. Eles se perguntaram: por quê? Porque ele tomou a hora 1ª, todos entrando. Os de Martinho Lutero que trabalharam, caminharam sob a dispensação de Lutero, morreram na graça. Outros metodistas que gritavam que morreram sob a era de Wesley, morreram na graça. Estamos vivendo em uma outra era. Não lá atrás, aqui. Mamãe costumava andar de carro de boi e nós andamos num Ford modelo V8, quase movido a jato. Isso mesmo, estamos vivendo em uma era diferente completamente e estamos vivendo em uma dispensação diferente. Estamos vivendo no dia da restauração dos poderes de Deus. E aqui mesmo vemos o poder de Deus como eles tinham no princípio. Estamos vivendo numa outra era. Não olhe lá para trás para Wesley, metodistas e todos aqueles batistas e presbiterianos. Olhe aqui para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé da Bíblia. Aleluia! Agora observem-no. Disse: esperem até o quê? Que o povo da hora 1ª pudesse entrar, a última chamada dos gentios. Mamãe trabalhou lá, papai e aqueles trabalharam aqui, vovó trabalhou lá atrás. Esta é nossa era, a hora 1ª. Aquela guerra mundial parou no 1º mês do ano, no 1º dia do mês, na 1ª hora do dia, no 1º minuto da hora, para que o povo da hora 1ª pudesse vir, o quê? Receber o mesmo batismo do Espírito Santo que eles receberam aqui atrás no princípio, para trazer de volta o poder e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mesmos sinais e maravilhas. E é isto, as guerras estão sendo travadas aqui, sendo travadas lá, sendo travadas aqui, sendo travadas lá, tentando. As bombas atômicas e tudo mais estão sendo fabricadas, mas eles não podem fazê-lo. Eles não podem fazê-lo até que os judeus recebam uma visitação do batismo do Espírito Santo. O anjo disse: retenham isto, até que selemos os servos. Não a noiva. Os gentios nunca foram servos. Nós somos filhos e filhas. Esses são os servos, os judeus. Abraão foi o servo de Deus. Aleluia! Agora nós encontramos milhões de judeus. Deus endureceu o coração de Faraó para impeli-los para a Palestina. Deus endureceu o coração de Hitler, o coração de Mussolini, o coração de Stalin. Ele está impelindo pela força para a Palestina, não sabendo o que ele está fazendo, trabalhando diretamente nas mãos de Deus. Aqueles 144 mil se acharão lá. E um destes dias, algum divino, santo e ungido profeta de Deus irá até lá com sinais e maravilhas. Aqueles judeus dirão: é isso que estou esperando.
Sim, senhor. E Deus batizará 144 mil judeus. E o arrebatamento virá. A era gentia cessará. A bomba atômica explodirá e apanhará o mundo. E a igreja gentia será arrebatada para encontrar-se ali na presença de Deus. Quem são estes que vêm de grande tribulação? Lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles estão diante de Deus, sem mácula. Amém. A marca da besta, confederação, igrejas, catolicismo, tudo atado junto, vai para o caos. O remanescente, a noiva do Espírito Santo. E as pessoas hoje que estão rindo do falar em línguas, que estão rindo da cura divina, que estão rindo da profecia, que estão rindo da manifestação do Espírito. E o mesmo Espírito que dominou aqueles judeus lá atrás, que blasfemaram do Espírito Santo lá atrás e morreram sob o julgamento divino. Estes Estados Unidos estão sentenciados ao julgamento divino sob o poder do Espírito Santo. Eles têm condenado e zombado e rejeitado e nos chamado de santos roladores e tudo o mais.